Boa noite. Em apenas 30 minutos, vamos deixar você bem informado sobre as notícias de Minas nesta quarta-feira. Alunos da UFMG denunciaram que há estudantes ingressando na universidade pela lei de cotas, mesmo sem serem pretos, pardos ou indígenas. A UFMG diz que segue a lei por causa da polêmica. O governo federal anunciou que vai mudar as regras. CEMIG fica sem 4 usinas. O leilão atraiu empresas estrangeiras e teve ágio de 10%. O governador Fernando Pimentel disse que Minas perde muito com a venda, que tentou negociar, mas que o governo federal não aceitou. Senador Aécio Neves não vai mais poder exercer o mandato por decisão do STF, mas só o Senado poderá fazer a cassação. E esse é um dos assuntos que será analisado pelo nosso comentarista de política, Orion Teixeira. A Prefeitura de Belo Horizonte fecha financiamento no valor de 120 milhões de reais para realizar obras. Operação entre Polícia e Receita Estadual prende empresários suspeitos de comandar esquema de sonegação fiscal na Grande BH, esquema superior a 150 milhões de reais. Goleiro Bruno Fernandes vai ficar menos tempo na prisão. A decisão foi tomada hoje. Consumidores estão negociando dívidas em mutirão que vai terminar amanhã aqui em BH. E chegou o grande dia da decisão da Copa do Brasil. Cruzeirenses estão em festa desde ontem e daqui a pouco entrarão em campo. O time celeste tetracampeão contra os 3 títulos do Flamengo. Mais detalhes sobre essas e outras notícias a partir de agora. Alunos da UFMG vêm denunciando à reitoria que alguns estudantes estariam ocupando vagas pela lei de cotas, mas que não teriam direito a elas. A UFMG reconhece o problema, mas entende que segue a lei, que diz que basta o estudante se autodeclarar no ato da inscrição, como preto, pardo ou indígena, para estar enquadrado na lei de cotas. A polêmica ganhou as redes sociais e, em resposta, o governo federal anunciou que vai publicar uma portaria para que as instituições federais de ensino passem a aplicar um questionário aos candidatos da lei de cotas, questionário que ainda será avaliado por uma comissão. Independentemente da raça ou qualquer outra característica, é quase unanimidade que todo estudante quer ter a oportunidade de ingressar em uma universidade pública. Claro, é o sonho de todo mundo, né? O sistema de cotas raciais tem dado o que falar. Atualmente, a autodeclaração é a única exigência na hora de realizar a candidatura, o que tem gerado debates e até denúncias. Em meio a tantas polêmicas, o governo federal anunciou que as próprias universidades vão ter que criar comissões para analisar cada caso. Por enquanto, sem a análise prévia, os casos denunciados são investigados por uma comissão de sindicância investigatória, criada pela própria UFMG e que mantém os trabalhos em sigilo. Sempre vai ter aí uma comissão para poder fazer as apurações, dependendo da instituição que for apurado também, poderá haver sanção criminal e sanção civil, de acordo com o que for apurado e ver e para mensurar também a dimensão dessa fraude que a pessoa cometeu. Wanderson da Silva é estudante de engenharia e, apesar de ter direito à cota racial, não a utilizou para ingressar na universidade. Eu acho que o problema, na real, é renda, né? Já Alexander não abriu mão do seu direito. Usou o sistema de cotas para ingressar na faculdade? Usei. Acho que sem ele também não seria possível estar aqui. Me ajudou bastante, ajudou muitos amigos meus também que são carentes, igual eu, e puderam agora estar na universidade pública. Rafaele tem pele clara e olhos verdes. A estudante de ciências contábeis ingressou na universidade pelo sistema de cotas raciais. Usar essa cota é mais uma questão de consciência. Igual os meus avós, eles vieram para cá escravizados, tanto os meus avós por parte de pai como por parte de mãe. E assim, pelo histórico que a gente tem da família, a gente percebeu que durante toda a nossa história a gente sempre teve nessa margem social. Então eu não me sinto tirando o direito de alguém por não ter a pele negra. Para essa antropóloga e professora da UFMG, o reconhecimento de uma raça vai muito além das aparências. Isso tem a ver com a autoidentificação e tem a ver também com o reconhecimento desse pertencimento que o sujeito reivindica para si pelos demais membros daquele grupo. Nos grupos em defesa das etnias menos favorecidas, o entendimento é de que as cotas raciais vão além da questão socioeconômica. É uma questão muito importante para o movimento negro, porque ela inicia um processo de reparação histórica, né, do processo de escravização e de toda a violência e genocídio que o povo negro sofre
desde que chegou no Brasil. Por mais que uma pessoa não negra, ela tenha um recorte de classe, que ela não tem facilidade, acesso em relação a acesso à educação, à saúde, ou o que quer que seja, ainda assim a predominância desses casos são de pessoas que são negras. Em nota, o FMG informou que tem avaliado a implantação de ações para o acompanhamento da política de inclusão estabelecida pela legislação. Uma delas seria o preenchimento de um questionário, juntamente com a autodeclaração, indicando os elementos que fazem com que o candidato seja reconhecido como preto, pardo ou indígena. A lei não fala em questão de fenótipo. Aí vai ter que fazer uma análise da tonalidade de pele, da questão da etnia, no caso do indígena, no caso das pessoas que vivem com algum grupo cultural ou algum grupo histórico, no caso dos quilombolas e dos indígenas. A lei por si só, ela não dá a tonalidade de pele, ela não dá o fenótipo da pessoa querendo colocar um biotipo. Se há algum problema, gente, com a lei de cotas para as universidades federais, ele está no texto da lei, que entende que se você estudou em escolas públicas e diz que é preto, pardo ou indígena, isso basta. Se os juristas ou mesmo os legisladores entenderem que será preciso comprovar a genealogia do estudante, essa mudança virá. Mas que a motivação para a criação da lei é mais que justa, isso é. Como sociedade, temos uma dívida com os excluídos em todas as categorias. Mas, claro, temos que trabalhar para diminuir as desigualdades e poder dispensar no futuro todas as leis parecidas. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, fechou hoje um financiamento no valor de 120 milhões de reais. O dinheiro será destinado a obras. A assinatura do contrato para a liberação do empréstimo no valor de 120 milhões de reais foi feita na sede da prefeitura. São 120 milhões iniciais de um total de 500 milhões de financiamento que nós vamos colocar 22 milhões em projetos que vão alavancar mais 1 bilhão e 200 milhões para 2018. É uma questão de oportunidade que a Caixa deu de trabalho muito duro de uma equipe que vai trabalhar. Eu acho o seguinte, fazer não é problema, o problema é prometer e não fazer. O Executivo Municipal vai utilizar os recursos em obras de saneamento básico e mobilidade urbana. São 58 milhões. Eu estou falando da Via 710, do Boulevard Arrodas, do Viaduto Leste e do espaço multiuso aqui no mercado, no Parque Municipal. Certo? 22 milhões serão aplicados em projetos para novas obras e 40 milhões em recapeamento, que a cidade carece de recapeamento, inclusive para dar mais conforto aos transportes coletivos, nós precisamos fazer um trabalho intenso de recapeamento na cidade, que há muito não se faz um esforço. O prefeito Alexandre Calil aproveitou a assinatura do contrato para confirmar outra boa notícia para a população. O Hospital do Barreiro vai funcionar em sua totalidade antes do previsto. Se o plano inicial era março do ano que vem, negociações vão permitir a entrega de toda a estrutura no aniversário da cidade, em dezembro. Com os 451 leitos funcionando, a unidade deve reduzir a fila de espera por cirurgias e aumentar a oferta de exames. O dia 12 ou dia 8, dependendo ou no aniversário ou no feriado, a gente está abrindo 100% dos leitos do hospital, que há 8 meses atrás tinha 20% aberto. CEMIG fica sem 4 usinas. O leilão das hidrelétricas de São Simão, Jaguara, Miranda e Volta Grande, que estiveram sob o comando da CEMIG nos últimos 30 anos, foi realizado na manhã de hoje na Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa. O governo federal arrecadou 12 bilhões e 130 milhões de reais. Houve apenas 10% de ágio em relação ao preço inicial. A própria CEMIG e a Vale apresentaram propostas juntas por meio da empresa Aliança, sediada em Belo Horizonte, mas não conseguiram comprar nenhuma usina. A maior hidrelétrica, a de São Simão, que fica na divisa de Minas com Goiás, foi arrematada pelos chineses em um único lance. Já a usina de Jaguara, que fica na divisa de Minas com São Paulo, recebeu 4 propostas e foi vendida para o consórcio Ende Brasil Minas. Com capital francês e brasileiro, o consórcio também levou a usina de Miranda, que fica no Triângulo Mineiro. Já a usina de Volta Grande, que fica em São Paulo, perto da divisa com Minas, recebeu apenas um lance da carioca Enel Brasil S.A., que também tem capital italiano. A venda das 4 usinas faz parte da estratégia do governo federal de reduzir o déficit das contas públicas. O governador Fernando Pimentel deu uma declaração hoje sobre o significado do leilão das 4 usinas da CEMIG para o Estado. E, segundo ele, o governo de Minas lutou para evitar a venda. Hoje é um dia triste para Minas Gerais.
usinas hidrelétricas importantes que foram operadas pela CEMIG com eficiência nesses últimos 30 anos, foram leiloadas pelo governo federal e agora passarão ao controle de empresas estrangeiras. Nós tentamos, de todas as formas possíveis, uma negociação com a União que permitisse que a CEMIG continuasse operando essas usinas. Infelizmente, não encontramos espaço no governo federal para atender essa justa demanda dos mineiros. Verdade também que essa situação podia ter sido ajustada pelos governos estaduais que nos antecederam, sem custo para a CEMIG, com adesão à medida provisória 579. Infelizmente, não foi esse o entendimento da época e agora o resultado está consumado com esse leilão. Eu quero agradecer aqui o empenho de todos que nos ajudaram nesse processo, os prefeitos, os funcionários da empresa, a Assembleia Legislativa, uma parte importante da bancada de deputados federais, em especial o deputado Fábio Ramalho, vice-presidente da Câmara, enfim, todos que se empenharam para defender esse patrimônio construído com o trabalho dos mineiros e das mineiras. O tempo dirá se a decisão do governo federal foi a mais correta para o país. Para Minas Gerais, com certeza não foi. Qual é o impacto da perda dessas 4 usinas para as contas da CEMIG que não andam muito bem já há alguns anos? O mercado considera que a empresa mineira tem uma dívida impagável, superior a 6 bilhões de reais. E esse é um dos assuntos que nosso comentarista de política, Orion Teixeira, vai analisar para a gente agora. Orion, com a venda das 4 usinas, a CEMIG vai ter dificuldade para se manter no mercado? Boa noite. Boa noite, Inácio. Boa noite, telespectadores. Olha, é uma perda histórica para o Estado, particularmente para a CEMIG, que perde aí muita energia, cerca de 40% de sua produção, cerca de 3 mil megawatts e perde a sua principal fonte de renda, que é a usina de São Simão. O leilão foi aberto internacionalmente e é difícil voltar atrás. A CEMIG tentou de tudo, tentou a via judicial, que não foi o melhor caminho, faltou mais negociação política. Agora resta a CEMIG a rever seu plano estratégico aí e fazer um esforço maior para que a energia não fique mais cara para os mineiros. Ok, a gente tem outro assunto para tratar com o Orion, que é o seguinte: o senador Aécio Neves, ele é afastado aí do cargo, mais uma vez, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que também decidiu que o político não pode sair de casa à noite, que tem que entregar passaporte e que não poderá mais conversar com outros investigados na Operação Lava Jato, como a própria irmã Andréa Neves. O mandato de Aécio continua valendo, pois apenas o Senado pode fazer a cassação. A decisão tem efeito imediato. O STF entendeu que o tucano usou o mandato para tentar atrapalhar as investigações da Lava Jato. O advogado do senador Aécio Neves, Alberto Torô, afirma que vai recorrer da decisão e que apresentará novas gravações que podem fazer com que o senador mineiro volte a exercer o mandato. A Rádio Band News FM procurou o PSDB e o assessor do senador, mas até o momento eles não responderam. Orion, a gente pode dizer aí que é o fim do reinado do senador Aécio Neves em Minas, porque no cenário nacional ele praticamente já está apagado, né? Olha, Inácio, se mantida, realmente é quase que uma morte política. Foi uma pancada no senador que o deixou atordoado, não só a ele, como também ao Senado Federal, que não sabe como reagir. Há quem considere que o STF, o Supremo Tribunal Federal, extrapolou de sua decisão e deixou muitas brechas. Por exemplo, o senador tem um mandato até o ano que vem. Até lá, Minas fica sem um de seus 3 senadores ou será convocado o suplente? No ano que vem, o senador poderá se candidatar a algum cargo eletivo e, se eleito, poderá tomar posse, já que está proibido de entrar no Congresso Nacional. De imediato, perde o senador Aécio Neves, seu futuro político ameaçado, e também o presidente Michel Temer, nesse momento em que a Câmara dos Deputados analisa a segunda denúncia contra ele. E no PSDB, sem Aécio, poderá até se afastar do governo e fazer oposição a Michel Temer. Certo. Bom, gente, o último assunto para a gente tratar com o Orion hoje é o seguinte: é a greve branca que os deputados mineiros estão fazendo. E na sexta-feira, agora próxima, vamos completar 2 meses sem uma votação na Assembleia Legislativa. Orion, o significado disso é para quê? Para pressionar o governo do Estado para liberar emendas, liberar dinheiro? Exatamente. A disposição é de manter até outubro, quando chega à Assembleia Legislativa, o projeto de orçamento que interessa o governo. O governo está fingindo que não é com ele, mas o que os deputados aliados reclamam é a falta de pagamento das emendas parlamentares que estão no orçamento e que prevêem recursos e obras para os municípios onde esses deputados são votados, especialmente no ano, às vésperas aí do ano eleitoral. Então, se não for feito isso aí, se não for feito esse pagamento, os deputados pretendem manter essa greve branca. Então tá, vamos acompanhar, né? Obrigada, Orion, até a semana que vem. Boa noite. Empresários suspeitos de comandar um esquema de sonegação fiscal na Grande BH foram presos hoje pela Polícia Civil em uma operação que foi realizada aí também na cidade, aqui na capital, em Contagem e Ibirité. As investigações apontam que esses empresários adquiriam notas fiscais frias emitidas por empresas de fachada. O prejuízo estimado aos cofres públicos é de mais de 150 milhões de reais. A empresa fica sediada em Contagem. O nome atual é Multilona.
uma das líderes no mercado de fabricação e venda de lonas. Para driblar a concorrência e chegar ao topo, sonegação de impostos desde a década de 90. Uma família da cidade de Ibirité, na década de 90, teria iniciado uma fábrica de lonas. E essa fábrica de lonas, a partir do final da década de 90, começou a adquirir créditos inidôneos de empresas de fachada, empresas que não existiam. E, além disso, essa mesma fábrica, essa mesma quadrilha, aproveitava dessas empresas de fachada para emitir notas de saída, diminuindo substancialmente o valor do ICMS que era devido ao Estado. Segundo a Polícia Civil, a sonegação chega a 150 milhões de reais. E até ser conhecida como Multilonas, a empresa recebeu outros 3 nomes e permaneceu sendo dirigida por membros de uma mesma família. O fisco constata a sonegação fiscal, autua a empresa e ela se torna inviável financeiramente. Assim, para manter o esquema de sonegação, a empresa, os familiares, a quadrilha, extingue aquela empresa, desaparece com aquela empresa e depois cria uma nova empresa completamente nova. De acordo com a Polícia Civil, na Operação Beija-Lona foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Contagem, Ibirité e Belo Horizonte, além de 4 mandados de prisão, 3 deles bem-sucedidos. Entretanto, um suspeito continua foragido, justamente o empresário responsável pela constituição das empresas de fachada. Eles provavelmente irão responder, além da sonegação fiscal, pelo crime de organização criminosa e lavagem de dinheiro, podendo chegar a uma pena de 15 anos de prisão. A empresa continua em funcionamento mesmo depois das prisões e apreensões. A Multilonas é investigada desde 2015 e, de acordo com a Polícia Civil, um dos principais objetivos da operação é que ela arque com as dívidas das empresas criadas no passado. Na realidade, o CIRA, que é o grupo formado pela Secretaria de Fazenda, Advocacia Geral do Estado, Ministério Público e Polícia Civil, poderão sim buscar patrimônio oculto desses sócios e também a própria receita mensal através da apuração mensal do contribuinte. E veja a seguir, goleiro Bruno Fernandes conseguiu na justiça a redução da pena. Os detalhes depois do intervalo. Foi reduzida a pena do goleiro Bruno Fernandes, de 22 anos e 3 meses de prisão, para 20 anos e 9 meses. A anulação da certidão de óbito da vítima, modelo Elisa Samúdio, foi indeferida, cabendo ainda novo recurso. No dia 13 deste mês, o Tribunal de Justiça aceitou o pedido da defesa para avaliar a veracidade do documento emitido em janeiro de 2013, 2 meses antes da condenação. O crime de ocultação de cadáver prescreveu e, portanto, o Bruno não foi julgado por este delito. Também foi reduzido o tempo de prisão de Fernanda de Castro, que havia sido condenada a 5 anos e agora deve cumprir apenas 3. Consumidores inadimplentes aproveitaram o mutirão realizado hoje na capital para renegociar as dívidas com juros menores e condições especiais. Oportunidade para chegar no final do ano em dia com os credores. Saltam aos olhos. O crédito farto, mas longe de ser barato, faz com que o consumidor possa adquirir o produto pagando em pequenas parcelas. Resultado: compra-se mais do que o bolso pode pagar. As contas não fecham e a situação vira aquela bola de neve. Tem que estar feio pro meu lado. Em fevereiro estava 2.300, agora está 10 mil. Nesses casos, a melhor solução é renegociar a dívida, pois quem comprou não tem dinheiro para pagar e quem vendeu ou concedeu o crédito precisa receber. É o que está acontecendo hoje e amanhã aqui no BH Resolve, um mutirão de renegociação de dívidas. O objetivo aqui é que o consumidor possa quitar os débitos ou fazer a renegociação com juros menores e condições especiais. As pessoas podem propor parcelas fixas e quanto que elas vão poder pagar, durante quanto tempo elas podem pagar também. Giovanni está tentando renegociar. Precisou utilizar o cheque especial, não quitou o débito e a dívida aumentou. Diminuir ou parcelar, mas que dê para mim sair daqui com o nome limpo novamente, é ótimo, porque já 3 meses já sem poder comprar já fica meio difícil, né? Maria Antonieta trouxe todas as faturas do cartão. 3.000 e tanto. Eu quero pagar, não quero deixar de pagar. Eu já vou encaminhá-la para a central de cartões para eles entrarem em contato com ela e resolver esse problema. Uma novidade nesta edição do mutirão é que a Câmara de Dirigentes e Lojistas de BH, a CDL, está disponibilizando consultas e regularização de nome de consumidores no SPC, além de dar assistência jurídica em relação ao Código de Defesa ao Consumidor. Quem conseguir negociar bem
pode até sair daqui com um nome limpinho no SPC. Nós temos condições especiais, descontos especiais, isenções de juros, multa. E com o nome sujo não compra nada, né? Não compre, o Natal tá chegando e a gente tem que correr atrás de regularizar para poder fazer as compras de Natal. E daqui a pouco tem a grande final da Copa do Brasil. O Cruzeiro disputa a taça com o Flamengo aqui no Mineirão. E os torcedores já fazem festa nos arredores do estádio desde ontem, é depois do intervalo. Estamos de volta para falar do futebol e hoje é um grande dia para o Cruzeiro, que decide a Copa do Brasil no Mineirão. Os torcedores já estão festejando desde o início do dia, alguns desde ontem, na verdade. No início da tarde, o entorno da esplanada do estádio já estava lotado. A repórter Luciana Viana foi descobrir as histórias dos torcedores que estão fazendo de tudo para acompanhar a partida de logo mais. Essa turma tá animada e otimista. A gente tá super animado, com certeza a gente vai levar esse título para casa, com a taça na mão. Tetra nosso hoje. Vamos, Mengão! Se de um lado tem a maior torcida do país, do outro tem uma das equipes mais vitoriosas da história. Essa galera se organizou pelo WhatsApp. O grupo tem mais de 100 pessoas, tem quase 200 pessoas e vai mandando. Quem vai vir vai mandando e vai formando a lista até fechar a lista. Gustavo veio dos Estados Unidos. Cheguei hoje, vou embora amanhã e vamos ser campeões hoje. Gabriel tem tatuada no corpo a paixão pelo time e já tem um espaço reservado se o Cruzeiro for campeão. Gustavo Raposinha é um dos mais novos dessa turma. Cruzeirense desde quando? Desde que eu nasci, né? Além da paixão pelo time, a energia para logo mais vem do churrasco preparado pelo Jairo. Estamos preparando um porco e um costelão no rolete. Não é só essa turma que chegou mais cedo para a grande festa. Nos arredores do Mineirão, vários amigos reunidos. A cerveja já estará gelada. Enquanto isso, o negócio é montar a churrasqueira e esperar o espetáculo jogando baralho. Tem espaço até para um abraço, adversários só dentro de campo. O placar empatado na primeira partida deixa claro que a decisão está aberta. Para ser campeão é preciso uma vitória por placar simples. Em caso de empate, o jogo vai para os pênaltis. Aí, a responsabilidade aumenta para os goleiros Fábio e Muralha. Fomos vendo, Fábio, né, gente? Que a Muralha vai derreter, viu, gente? Desde a reforma do estádio para a Copa de 2014, o público recorde aqui foi de pouco mais de 53 mil pagantes na partida entre Brasil 1, Alemanha 7. Hoje são esperadas mais de 62 mil pessoas. Entre elas, o pequeno Jean, de 8 anos, cheio de personalidade. Eu tenho certeza que o Cruzeiro vai vencer. Qual o placar? 1-0. Se Cruzeiro e Flamengo apostam na força dos elencos para erguer a tão sonhada taça, Itamar conta com a fé. Manter a fé viva, que hoje vai dar Cruzeiro. 2-0 Cruzeiro. Bom, gente, essa parte da festa é muito legal, mas não tem só esse tipo de notícia aqui não, porque torcedores do Cruzeiro e do Flamengo foram presos nesta quarta-feira em Santa Luzia, cidade da Grande BH. Ao todo, 8 mulheres e 31 homens são suspeitos de planejar confrontos entre torcidas. Um torcedor do Flamengo já tinha inclusive mandado de prisão em aberto por homicídio. Segundo a Polícia Militar, os torcedores estavam em um imóvel desde a noite passada e parte deles afirmou ter ingressos para o jogo. Um revólver, 360 pinos de cocaína, porções de maconha e de êxtase foram apreendidos. Ninguém assumiu a posse do material. 4 crianças foram encaminhadas ao Conselho Tutelar. E claro, amanhã você vai acompanhar aqui no Jornal Band Minas a cobertura completa, não só do que aconteceu em campo, mas também esse auê da torcida e os torcedores cruzeirenses aí contando com a vitória, tomara que ela venha, porque a festa vai ficar ainda mais bonita aqui em Belo Horizonte. E lembrando que você pode acompanhar tudo que a gente mostra aqui no nosso jornal, lá no nosso canal no youtube.com/TV Band Minas. Ficamos por aqui, eu espero por você amanhã. Tenha uma boa noite.